Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados à saúde, especialmente a própria pandemia e seus impactos na vida social contemporânea. A gente vem conversando sobre assuntos muito diversos relacionados ao campo da saúde, mas também os seus impactos no campo da cultura, no campo da economia, no campo social, das desigualdades sociais. Enfim, a gente vem ao longo desse ano de pandemia conversando sobre vários assuntos relacionados o quanto que os impactos que a própria pandemia da Covid-19 trouxe na nossa vida. E hoje que é um enorme prazer poder contar aqui com a presença do médico, doutor Eduardo Jorge da Fonseca Lima, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência médica e especialização em Pediatria, mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente, também pela Universidade Federal de Pernambuco, e um doutorado em Saúde Materno-Infantil. Ele vem coordenando, é professor da Faculdade Pernambucana de Saúde, onde coordena cargo de tutores do curso de Medicina, especificamente, e tem uma larga experiência com a formação de médicos, com a formação de pediatras no campo da medicina, uma larga experiência também como presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, que foi no triênio de 2016 a 2019, atualmente é o vice-presidente. Na Sociedade Brasileira de Pediatria ele participa da diretoria da residência médica e é membro do comitê de imunização. Seus temas variados de pesquisa dizem respeito à pediatria ambulatorial, vacina, infecções respiratórias e o ensino, especialmente com foco na residência médica. É com o Eduardo que a gente vai conversar hoje, eu vou convidá-lo e nosso esquema é o mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas, na medida que vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, por favor, podem fazê-la que eu encaminho para ele. Oi, Eduardo, tudo bem? Muito bom dia, amigo. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, é um prazer enorme poder contar. Já tinha falado poder contar com a sua presença aqui e agradecer por você poder compartilhar conosco seu tempo, sua experiência e seu conhecimento sobre esses temas tão complexos, importantes e urgentes para a nossa sociedade hoje, para o mundo, mas para o Brasil especialmente pela crise que a gente vem vivendo de saúde e os números muito alarmantes agora nessas últimas semanas, muito alarmantes de mortos e de infectados, o que preocupa ainda mais. Quando se achava que a gente podia estar tendo um respiro e uma esperança com as vacinas, que é o nosso tema de hoje, a gente vê esse número muito grande de mortes e, ao mesmo tempo, um número ainda reduzido de pessoas imunizadas e vacinadas no Brasil. Eu gostaria de, primeiro, antes de a gente passar por esse tema das vacinas, das várias plataformas que existem atualmente de vacinação, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como se deu a escolha pela medicina, a escolha pela pediatria, esse trabalho que tem um tripé na própria pediatria, na questão das doenças infecciosas e vacinação, e também no ensino. Como é que os seus interesses foram se constituindo como médico, professor e pesquisador? Queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente entrar nos temas. Ok, muito bom dia mais uma vez. É uma alegria estar aqui hoje com você, Igor. E eu tenho 33 anos de formado, e a pediatria aconteceu ao acaso. Eu, no sexto ano, eu tinha uma definição da minha vida que eu ia fazer gastroenterologia, endoscopia, acompanhava
esse pessoal. Ele disse, não, eu preciso rodar bem em pediatria para fazer uma boa prova de residência. E aí eu optei por rodar aonde eu trabalho até hoje, que é no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, IMIP. E aí lá me apaixonei no 6º ano e fiquei, estou até hoje, fiz residência médica. Quando acabei a residência médica, eu sempre era o coordenador dos residentes. E aí eu fiz um relatório para o professor Fernando Figueira, que dirigia o IMIP, contando das coisas boas e as coisas que podiam ser melhoradas na residência. Ele disse, pronto, então você está aqui com uma avaliação da residência, eu lhe convido para ser um jovem a assumir a supervisão da residência de pediatria. Isso eu tinha 26 anos, e normalmente era um cargo que era ocupado por as pessoas de mais de 40 anos. E aí eu enfrentei esse desafio e também me apaixonei pelo o ensino, especificamente as questões relacionadas à residência. Posteriormente, as vacinas entraram na minha vida com um foco muito determinante e já são há 25 anos que eu estudo vacina, que eu vivencio as vacinas todos os dias. Bom, Em resumo, é isso. é uma longa experiência, e a gente tem esse desafio agora atual com as vacinas para a Covid, né, que coloca um enorme desafio aí, não só da conquista dessas vacinas, da sua produção e de várias diferentes, mas também do processo de imunização. Eu queria que você falasse um pouco desse primeiro desafio, que foi a construção dessas diferentes vacinas em diferentes plataformas. A gente tem hoje uma quantidade muito significativa já de vacinas desenvolvidas, prontas para serem utilizadas e ainda outras em desenvolvimento. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio e depois a gente passa para o próximo, que é o da imunização. Pronto, então estamos completando, né, 1 ano e 2 meses dos primeiros casos de Covid no mundo. É incrível como essa doença trouxe essa sensação que já está há muitos anos. Ela é tão sofrida, os números são tão intensos, as consequências mundiais são tão desastrosas que a gente tem a impressão que já faz muito tempo, mas só faz 1 ano e 2 meses, e especificamente 1 ano que o DNA desse vírus foi identificado, e aí o sequenciamento genético foi identificado e imediatamente começaram as vacinas. Há sempre uma preocupação no desenvolvimento rápido dessas vacinas, né? As vacinas duram cerca de 5 a 10 anos, duravam de 5 a 10 anos para serem autorizadas e divulgadas e aplicadas. Então, com a Covid, isso foi muito rápido. Em 10 meses, nós já tínhamos feito estudo de fase 1, de fase 2 e de fase 3, e já começávamos em dezembro a aplicar a vacina Covid. Isso aconteceu por uma série de fatores. Nós tínhamos o SARS-CoV, nós tínhamos o MERS, que eram outros coronavírus, irmãos do SARS-CoV-2, que já tinham plataformas de vacinas desenvolvidas específicas para esses 2 vírus. Então, é importante que a gente saiba que a coisa não surgiu do nada. Já tinha um caminho traçado com o SARS-CoV, vamos chamá-lo de SARS-CoV-1 e do MERS. E aí incorporaram tecnologias nunca antes trabalhadas em vacina, que é a tecnologia de RNA mensageiro da vacina Pfizer, da vacina Moderna, que incorporou toda uma nova tecnologia, onde o próprio RNA é inserido no seu organismo vai funcionar como software e vai produzir, vai expressar em suas células a proteína S. Isso é aplicado também a várias outras doenças, como câncer, como
da área de cardiologia. Eu acho que a plataforma RNA é uma coisa que veio para ficar e vai ampliar muito as questões de tratamento e vacina também. Outra foi a plataforma de adenovírus, onde um outro vírus respiratório, no caso o adenovírus, ou humano, adenovírus 5, adenovírus 26, ou adenovírus de chimpanzé, símil, ele que causa quadros de resfriado comum, ele o torna não replicante, ou seja, sem risco do adenovírus causar a doença pelo adenovírus, mas ele passa a expressar também a proteína S. Temos as tradicionais vacinas inativadas, onde um vírus inteiro ele é inativado por calor ou por substâncias químicas, e assim é a vacina de hepatite A, assim é a vacina influenza, e com toda essa história de mais de 40 anos de vírus inativado, também é da polio, se fez a vacina inativada, que temos várias, né? No Brasil, nós temos um grande exemplo, né, a vacina Sinovac, que aqui é produzida, está sendo produzida pelo Butantan, e é a vacina que nós estamos mais usando em larga escala. Então, as vacinas de vetor viral, as vacinas de RNA, as vacinas inativadas e também as vacinas de subunidade proteica, onde a gente pega uma proteína, também trabalha do ponto de vista de nanopartículas e faz uma vacina. Então, por incrível que pareça, das vacinas de fase 3 atuais, é a maior expectativa. São 30 vacinas de subunidade que estão para ser licenciadas nos próximos 6 meses, se os estudos de fase 3 concluírem. Tem ainda as vacinas de vírus atenuado, que por ter um certo risco, elas foram ficando um pouco para trás desta corrida. Tem as vacinas também de VLP, de vírus-like partícula, como a HPV. Então, são essas 5 principais plataformas, e nós temos 172 vacinas em ensaios clínicos. Então, é um número realmente bastante expressivo, 11 vacinas já licenciadas e usadas no mundo em um período tão curto. Tem uma dúvida que eu sempre tenho, gostaria que você comentasse, que quanto mais vacinas, quanto mais tipos de vacinas de plataformas diferentes, melhor, ou a gente deveria investir pensando na realidade brasileira, naquela que mais atende, ou naquelas que mais atendem a nossa diversidade regional, etc. Ou a gente pode fazer isso cruzando, né, seria uma terceira forma, essa realidade, essa diversidade, realidade regional, pensando no caso da Pfizer, da vacina da Pfizer, da Moderna, que precisa de resfriamento e de freezers, etc., que não é a realidade de todas as cidades e municípios do Brasil, mas que pode estar adequada para alguns centros urbanos, algumas cidades que tenham à disposição esse tipo de freezer. Queria que você comentasse um pouco, quanto mais melhor, todas as vacinas disponíveis possíveis, ou a gente precisa, o país precisa fazer escolhas a partir da sua própria realidade sanitária e social? Essa é uma pergunta difícil, mas vamos tentar analisar. Se a gente tivesse feito o dever de casa com antecedência, se tivéssemos programado uma quantidade de vacina proporcional ao tamanho do Brasil, proporcional aos seus 200 milhões de habitantes e 2 doses, se isso tivesse sido garantido, o acesso de uma vacina específica ou 2, 3 vacinas eficazes era mais fácil do ponto de vista operacional. Imagine que as vacinas têm plataformas diferentes
que as vacinas não são intercambiáveis. O que é que isso significa para o público? Eu não posso começar com uma vacina, tomar a primeira dose e fazer a segunda com outro tipo. Eu tenho que manter a mesma vacina que começou. Nesta corrida, né, nessa busca da bala de prata, nós estamos indo atrás de todas as possibilidades, já que as duas vacinas inicialmente usadas no Brasil, a da AstraZeneca Oxford com o Fiocruz e a vacina da Butantan, da Sinovac, não serão capazes de vacinar a população brasileira. Não terão pernas, provavelmente, para produzir na quantidade almejada. Então, partiu-se para buscar qualquer outra alternativa. As vacinas de RNA, a da Pfizer e da Moderna, como todo mundo acompanha no dia a dia, foram as vacinas que estão sendo mais usadas do mundo, especialmente a da Pfizer, o maior quantitativo, e que também tiveram uma eficácia de 94%, 95%. Então, passou a ser o objeto do desejo. Elas tinham uma dificuldade operacional grande para um país deste tamanho e tão desigual. A vacina da Pfizer precisava ser conservada em ultrafreezes, né? Ou seja, em temperaturas de menos 70 graus. A gente lembra que esse Brasil é continental e nós temos 37 mil salas de vacinas distribuídas, onde o que nós temos é uma geladeira comum que mantém as vacinas de +2 a +8. Então, era um complicador, é um complicador, mas recentemente, no dia 19 de fevereiro, né, a Pfizer pediu ao FDA autorização, baseado em estudos, que sua vacina pode ser conservada por 15 dias em freezer comum, de -15 a -25. E isso é um facilitador muito grande. Nós não estamos adequados a freezer, mas freezer comercial, doméstico, é muito mais fácil de se conseguir, especialmente, como você já comentou, das capitais. Então, eu vejo que a gente, no momento, a doença é tão grave, a segunda onda tão alarmante. A única expectativa real de controle dessa pandemia, logicamente, distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscara e lockdown, quando necessário e de forma efetiva, né? Esses meio lockdown que a gente tá vendo aí de 10 da noite às 5 da manhã, quando todo mundo já estaria em casa mesmo. Não sei o impacto desse lockdown parcial. Mas serão sim as vacinas. E como a gente não fez antes o dever de casa, do ponto de vista logístico, vai ser complicado. Temos que estar atento a isso, ter tantas vacinas, a da Rússia, a da Janssen, mais a Sinovac, mais a AstraZeneca, mais da Pfizer, mais da Moderna. Mas eu diria hoje, Igor, sem medo de errar, eu prefiro que a gente tenha quantidade e que possamos administrar isso, escolhendo por estado, para cada estado vai 2 ou 3 tipos, do que a gente está como estamos hoje, com um quantitativo pequeno de vacina. O Brasil tem o PNI completando este ano 48 anos de experiência, de história de sucesso. Eu reforço que o PNI resistiu a tudo, né? Resistiu à ditadura militar, resistiu a Fernando Collor, resistiu aos governos posteriores e ele se mantém firme. É uma das coisas mais estáveis deste país. E a gente tem experiência em vacinar de forma rápida e efetiva. O que precisamos é ter vacina. Exatamente. A gente teve uma fala sua um pouquinho antes dessa, que acho que sintetiza muito bem, é que a gente perdeu um pouco, o país perdeu a oportunidade da logística, né? De um planejamento logístico, não da logística que a gente, né? Mas do planejamento logístico prévio, né? O ano passado inteiro se podia estar sendo
considerado, contratos sendo assinados, né, e pensado nesse processo de imunização. Então, hoje a gente fica na situação do que tiver, né? Exato. O que é muito complicado pensando como TNI, num país como o nosso, ficar nessa dimensão do que tiver. E falando disso, assim, dessa dimensão do que tiver, e nesse contexto dessa recrudescimento da doença, a doença está muito, muito mais no país agora complicada, de modo que em outros países do mundo em geral, com a vacinação acelerando, isso tem diminuído, né? O Brasil, pelo contrário, né, tem se tornado um exportador agora mundial na faixa vermelha, né, um exportador mundial de novo coronavírus e da infecção. Eu queria conversar um pouco sobre a dimensão das novas variantes que já estão circulando no Brasil Uhum. e pensar na eficácia dessas vacinas. Recentemente, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca declararam, né, que suas vacinas são eficazes para as novas variantes, apresentam eficácia para as novas variantes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, já que essas são agora o que temos, né, no momento, e também há a possibilidade da Pfizer, talvez mais para o meio do ano, etc., da vacina da Pfizer. Queria que você comentasse essas três que estão sendo investidas, ainda tem a vacina Sputnik V, que ainda está em negociação, a Covaxin da Índia, que ainda está em negociação, mas dessas 5, digamos assim, que estão mais próximas da nossa realidade, gostaria que você comentasse se há pesquisas sobre elas em relação às novas variantes. Porque eu fico preocupado, queria que você comentasse também, quanto mais se demora, mais o vírus circula e mais circulam variantes e maior a possibilidade de novas variantes, inclusive, no Brasil, né? Como a gente sabe, é um processo de mutação, né, viral, então os vírus podem se mutar e criar uma nova variante, uma nova cepa, que a gente não tem controle. A falta de controle faz com que não tenha controle, inclusive, não tem como saber se vai ser mais grave, se vai ser menos, se a vacina vai... A gente está como um laboratório a céu aberto, o país, né? Amigo, esse é um tema do momento, é um tema palpitante e preocupante. O coronavírus ele é um vírus que faz muitas mutações, certo? Mas a gente, até novembro, a gente dizia que as mutações que existiam eram menor do que outros vírus faziam, como o vírus da gripe, o vírus da influenza, e que parecia que a proteína spike, observe que a maioria das vacinas são dirigidas a essa proteína lá da espículazinha, que a proteína spike era mais ou menos estável. Então, a partir de novembro, começou o sinal de alerta, inicialmente para a variante B117 do Reino Unido, depois a variante B135 da África do Sul e, por fim, a variante P1 do Brasil, de Manaus, que tem muita similaridade com a variante da África do Sul. As vacinas que já tinham estudos de fase 3 na circulação da variante original, nós não teríamos resposta a como seria o comportamento naquele momento, em janeiro. Como eu disse, dessa coisa tudo é muito rápido. Em janeiro parece que já faz tempo. Tinha a vacina da Janssen, que é uma vacina de adenovírus, que teve a oportunidade de ser testada na África do Sul em plena pandemia da variante da África do Sul, que, como eu já comentei, é bem parecida geneticamente, as duas alterações daquelas letrinhas 484K, é muito semelhante a P1 e demonstrou uma redução de eficácia. Enquanto ela foi, em média,
66%, variando de 72% nos Estados Unidos a 57% de eficácia na África do Sul. Então, demonstrando que essas alterações poderiam ter uma significância na redução da produção de anticorpos neutralizados específicos. E aqui, Brasil, nós ficamos atentos às duas vacinas que nós temos, né? A da AstraZeneca e a vacina da Coronavac. A AstraZeneca demonstrou que, para a variante do Reino Unido, aí eu falo devagar para que todos entendam, a do Reino Unido não é muito parecida com a P1. Para a variante do Reino Unido, ela mostrou uma diminuição de efetividade muito pequena. Ficamos tranquilos em relação à variante do Reino Unido e à vacina de Oxford AstraZeneca. Em relação à variante da África do Sul e a da variante P1 de Manaus, a gente aguarda estudos mais robustos para a gente dar uma resposta mais concreta. Mas eu quero destacar, Igor, que a resposta imune a esse vírus não é muito bem conhecida. Nós sabemos a importância dos anticorpos neutralizantes, mas sabemos a relevância que tem a imunidade celular. E parece que a imunidade celular ela não se altera muito com as variantes. Essa é uma esperança grande. Em relação às vacinas de plataforma inativada, como a vacina do Butantan, também pode ser uma vantagem. Eu digo pode, que nós não sabemos com certeza. Porque aí é um vírus inteiro inativado, que tem a proteína S, mas tem a proteína E, a proteína N, tem o do capsídeo. Então, mesmo que altere algumas partes do vírus, como é uma vacina de vírus inteiro, a resposta talvez se mantenha de forma adequada. Recentemente, foi divulgado na imprensa, não foi publicado para a gente poder ter uma certeza, que parece que a vacina Coronavac e a vacina AstraZeneca, testadas com a variante P1, a eficácia foi mantida. Houve um trabalho inicial com N pequeno, de 8 pacientes que tomaram a vacina e tiveram seus anticorpos neutralizantes expostos à cepa P1, que mostrou perca de eficácia em estudos in vitro, em estudos de laboratório. Parece que em vivo isso não está se comprovando, certo? Mas a gente aguarda os novos estudos. Mas eu preciso passar uma mensagem tranquilizadora para as pessoas, que é como você comentou. Quanto mais a gente demora a vacinar, mais chance a gente está dando dessas variantes e de novas variantes que possam surgir. E a gente tem o que comemorar vendo as curvas de Israel. Foi um país pequeno, evidentemente, não se compara com o tamanho do Brasil, mas que mostrou que vacinando rapidamente e já passou dos 50%, então a curva entre vacinados e não vacinados por faixa etária é a coisa que os vacinólogos mais ficam felizes. É uma curva totalmente diferente, díspara, entre o grupo menor de 50 anos ainda não vacinado, lá em Israel, e os maiores de 60 anos, especialmente, mostrando a efetividade da vacina. Então, a gente sempre diz que nós só saberemos o impacto da variante, não vai ser com estudos in vitro, vai ser com estudos de fase 4, estudos de efetividade, se a gente começar a observar falha vacinal. Eu estou esperançoso, eu sempre uso uma expressão de Ariano Suassuna, você já deve ter visto em algum texto meu. Sou um nordestino esperançoso, eu acho que a gente tem
das vacinas a única possibilidade de controlar esta pandemia. Tem a preocupação, vamos ficar atentos a essas variantes, que comprovadamente, como elas penetram mais fácil dentro da célula, ela tem uma maior transmissibilidade, certo? Mas eu acredito que a resposta imune celular, não medida por anticorpo, tem um papel bem relevante na Covid-19. Acho que concordo plenamente, a gente tem que ter esperança e exercitar o nosso papel como cidadão para buscar por vacina, pressionar por vacinas e soluções e respostas mais efetivas, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E eu fiquei agora, eu vou fazer uma pergunta quase antes de passar para outras que são importantes, mas eu fiquei muito pensando na sua experiência de tantos anos lidando com vacina, tratando com essa temática tão importante da vacina, que no Brasil, né, boa parte do calendário vacinal diz respeito à infância, né, uma parte significativa do calendário vacinal diz respeito às crianças. E a gente vive, ao longo desse último ano, a gente vive um conjunto muito grande de desencontros informativos, desinformação, né, especulações complicadas sobre vacinas baseadas em DNA e RNA, por exemplo, enfim, informações muito desencontradas e complicadas. E eu fico pensando, queria que você comentasse como você acompanha muito de perto a vacinação, o PNI. Queria que você comentasse se esse tipo de desinformação, de circulação de informação equivocada sobre as vacinas, a vacina de Covid particularmente, se elas apresentam algum impacto em relação ao Programa Nacional de Imunização de maneira mais ampla, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E aí depois eu passo as perguntas, alguns comentários que foram feitos aqui agora. Bem, amigo, essa é uma preocupação muito grande. Nós nunca tivemos coberturas vacinais tão baixas. Já vinha sendo observado nos últimos 5 anos uma redução progressiva. A gente fala que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. As pessoas deixaram de ver sarampo, deixaram de ver meningite, deixaram de ver pólio e passaram a falsa impressão que essas doenças estão erradicadas, que aquela febre, aquela dor é uma coisa muito interessante que a gente observa nessa geração de 30 anos, de pais de 30 anos. Eles têm muita pena da dor, da febre que vai ter e atrasam, hesitam em administrar a vacina, já que eles mesmos foram protegidos, eles mesmos foram vacinados e não tiveram sarampo, não tiveram meningite, e passam para eles uma falsa sensação de segurança, e isso está repercutindo muito na cobertura vacinal. A gente repete que um dos poucos motivos para sair de casa que não seja a obrigatoriedade de trabalhar, quem não tiver em home office, é para levar seu filho para a vacinação. Certo? Nós não poderemos permitir que, além da Covid, com suas consequências terríveis, nós, este ano, no segundo semestre, eu estou muito preocupado que a gente possa, devido à baixa cobertura vacinal, ter em cima da Covid sarampo, meningite, retorno da polio. Então, a gente faz um apelo que todas as pessoas que estão ouvindo, que ainda vão ouvir essa live, sejam transmissores dessa preocupação. Né? Nós temos doenças com vacinas eficazes e seguras que precisamos manter essas altas coberturas. Muito bom, Eduardo. Também compartilho essa preocupação. Que essas doenças como sarampo, meningite e poliomielite já estão controladas no Brasil, que retornem no segundo semestre. Tem uma preocupação muito grande. Se a gente pensar o sarampo ano passado, a gente já teve um surto, Já. né?
E sarampo é uma doença que pode levar à morte, inclusive, as pessoas Uhum, não, né, fica como uhum, sarampo doença de criança, fica uma aham, coisa, o sarampo pode levar à uhum, morte, inclusive, é muito uhum. preocupante. Tem algumas perguntas aqui, comentários e dúvidas, eu vou fazer na ordem. Tem duas que são semelhantes. Uma é da Dani, eu acho que é a Daniela, se eu estiver errado, que tá Danizinha Mello, acho que é a Daniela. Ela pergunta da imunidade celular de pessoas que já tiveram a doença. E a pergunta dela tem muito a ver com o comentário que a Lúcia Trajano fez também. Uma pessoa que teve Covid duas vezes, confirmada, e após primeira dose foi novamente infectada, você poderia comentar? Bem, a reinfecção é uma certeza, né? Antes havia alguma dúvida do impacto epidemiológico da reinfecção, e aí seja por variante, por uma outra variante, é mais provável, ou seja até pela mesma variante, certo? A imunidade celular induzida pela vacina, essa é a boa notícia, ela é mais efetiva do que a imunidade celular produzida pela doença. Então, isso tem que ficar claro que esse é um conhecimento já obtido. A robustez da imunidade celular pós-vacina é maior do que pós-doença. Mas há sempre uma preocupação de nada é 100%, certo? Então, a gente imagina que essa questão de reinfecção tem a ver com falha vacinal dentro do mesmo raciocínio, certo? Mas o que eu venho observando é que as pessoas estão tendo Covid após a primeira dose, e após 5 dias da primeira dose, 3 dias da primeira dose. E isso não tem nada a ver com a vacina, gente. A gente ressalta que a imunidade plena por qualquer uma das vacinas só acontecerá 21 dias, 2 a 3 semanas após a segunda dose. Então, isso não significa escape imunológico vacinal ainda, certo? Escape vacinal vai acontecer quando a gente tiver alguém que tomou 2 doses, que passou 21 dias da segunda dose e teve comprovadamente a doença. A gente lembra também que mesmo a melhor vacina, a vacina, vamos pensar que teve uma eficácia de 95%, como a Pfizer, significa que 5% da Uhum. população vai tomar as 2 doses e vai ter Covid, certo? O que a gente quer com a vacinação é o quê? É redução de forma grave Exato, do que exato. interna, do que sobrecarrega o sistema de saúde já caótico, certo? E o que está acontecendo hoje no Brasil, nesta semana, é extremamente preocupante. Não é os casos assintomáticos ou os casos leves. O que nos preocupa é saber que 95% das UTIs de Pernambuco, onde eu moro, estão ocupados, né? Isso pode chegar já já a 100%. E isso é uma realidade no Rio Grande do Sul, em São Paulo, nem falo mais em Manaus e na região norte. Eu falo sul, sudeste, nordeste, então nós estamos com capacidade limite para pacientes graves. Então, se a vacina cumprir o seu objetivo primordial, que é a prevenção das formas graves, a gente vai estar muito, mas muito feliz mesmo. Com Coronavac, com AstraZeneca, com Pfizer, com Moderna, com Gamaleya, com Janssen, a vacina que permitir e comprovar que protege de forma grave, que protege de internamento e óbito. Exatamente. Acho que esse é o principal objetivo dessa primeira geração de vacinas, né? E acho que a gente tem que falar assim, porque outras vão surgir mais complexas a partir desse. É uma primeira geração de vacinas para a Covid. E a preocupação fundamental é essa: é despressionar o sistema de saúde e evitar o número de mortes, no caso do Brasil, que é muito alto, né, ainda, e um crescimento muito significativo nessas últimas semanas. Tem mais um comentário, deixa eu ver aqui.
da Carolina Guiar. Ela, se a pessoa tomar a vacina sem saber que está com Covid, né, o que pode acontecer? Então, a pessoa era assintomática, tomou a vacina e, posteriormente, fez um PCR 3 dias, Isso. 5 dias após e positivou. Não acontecerá nada. O que acontecerá é que a segunda dose da vacina ela terá que acontecer, no mínimo, após 4 semanas do início dos sintomas, certo? Ou do RT-PCR em pacientes assintomáticos. Então, é o intervalo da segunda dose que muda, ele precisa acontecer no mínimo 4 semanas após o início do sintoma, mas a primeira dose que tomou fica valendo. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber a sua opinião sobre os estudantes das áreas de saúde que estão juntos com os médicos em urgência, UTI e UPAs, não tenham sido considerados prioridade para a vacina de Covid. É aquela coisa do cobertor curto, né? Então, na falta de vacina, a prioridade vão para os grupos que seria o risco do risco. Né? Não significa dizer que esse estudante, mesmo sendo jovem, e nós temos assistindo nos últimos 2 meses uma mudança de perfil de paciente de 30 a 40 anos internados com quadro grave, e que isso pode acometer esse estudante, sim. Esse estudante precisará ser imunizado. Se ele estiver em atividades práticas, ele precisa ser imunizado. A sua exposição é igual do profissional de saúde que já se formou, que tem o seu CRM ou o seu certificado de enfermagem, o Corém, etc. A questão é que hoje, 10 de março, nós temos poucas vacinas para disponibilizar. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso tem que caminhar, que a pressão tem que ser feita, que é um movimento legítimo. Os estudantes precisam ser imunizados, os estudantes que estão nas atividades práticas. Eu tenho uma expectativa que, em abril, nós consigamos um quantitativo de vacina maior e que os profissionais de saúde, e aí incluído os estudantes, porque está lá na primeira portaria, os estudantes estão lá junto com os profissionais de saúde, a gente consiga até abril imunizar todos os profissionais de saúde e os estudantes. Eu acho que como falou bem né, o Eduardo agora, eu acho que essa pressão é legítima e importante, e para que os estudantes também, especialmente os estudantes que estão acompanhando, que estão ou em residência ou acompanhando profissionais e contribuindo muitíssimo nesse momento, sejam também vacinados. Eu vou fazer uma pergunta associada a uma imagem que ontem uma notícia que me chocou muito, assim, mais de uma dessas, né, que a gente acha que é em relação em Maceió, né, do leito de bebês nascidos prematuros com Covid e que não puderam e que não podem mais ter o contato com as mães por conta disso. Foi uma notícia muito, muito chocante, né? 15 bebês com Covid que têm a visita proibida das suas mães. Mas a partir dessa pergunta eu fiquei com algumas, para a gente conversar aqui, para além desse choque, era perguntar da vacinação para bebês e crianças, né? Se já tem alguma vacina que poderá ser aplicada em bebês e crianças, e um pouco pela sua experiência como pediatra, como tem sido, né, a contaminação, o adoecimento de crianças e bebês com Covid. Vamos lá, vamos tentar resumir
a essas colocações importantes suas. Então, a doença inicialmente poupou as crianças das formas graves. Então, as crianças corresponderam a 0,6% dos internamentos em UTI no mundo. E as crianças e os adolescentes correspondem a 25% da população mundial. Então, por esse dado, é um dado real. Né? Nós temos 25% de crianças e adolescentes e no mundo como um todo, dos internamentos em UTI, só 0,6% foram em crianças e adolescentes. Então, a variante original, ela precisa do ACE2, porque é uma chave fechadura e a criança parece que tem menos expressão do ACE2. E isso poupou, logicamente, que tiveram casos graves, que tem a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma complicação tardia grave da doença, que acometeram as crianças e vão continuar acometendo. Hoje eu tenho uma preocupação gritante sobre esse tema. Eu acho que no momento que a gente está nesse pico da segunda onda atual, em fevereiro, nós teremos, no fim de março, começo de abril, novos casos da síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria de novo. Porque o vírus está circulando muito mais rápido e, como eu comentei, essa variante ela tem uma maior transmissibilidade, ela não precisa de tanto ACE2 para entrar. Então, com pouca expressão desse receptor, ele consegue entrar melhor. Então, hoje a situação pediátrica não é mais tão confortável como era. Não ainda essas notícias de aumento do número de casos de quadro respiratório em março, eles correspondem também à sazonalidade habitual do vírus influenza, do vírus sincicial respiratório, do rinovírus, do próprio adenovírus. Então, está coincidindo, infelizmente, a sazonalidade de vírus respiratórios tradicionais pediátricos com o Covid. O que a gente precisa é o que aconteceu em Maceió, é não deixar que uma mãe suspeita de Covid não seja imediatamente identificada, separada, tanto ela como esse recém-nascido. Né? Então, nós precisamos ampliar e dar agilidade ao RT-PCR. Não adianta um resultado que saia 2 dias depois. Certo? Nós temos que ter resultado no mesmo dia, ou seja, com prova de antígeno, como triagem, apesar das críticas que se faz a esta prova, para mim, ele como triagem, ele funciona bem, porque quando ele é positivo, ou seja, ele tem alta especificidade. Nós temos que ter as triagens pediátricas com exame pelo menos de antígeno, que dê esse resultado mais rápido, para que a gente possa saber quem é Covid e quem não é Covid. Certo? Para não acontecer isso de um recém-nascido conseguir contaminar os demais. Em relação à vacina em pediatria, como eu comentei, como foi um grupo poupado, não foram estudados inicialmente em estudos de fase 3 as crianças. Estão sendo realizados agora. Agora, em março de 2021, nós temos estudos com a vacina da AstraZeneca, a de Oxford, em criança. Nós temos estudo com a vacina da Pfizer, já em fase 3, dos Estados Unidos. Inclusive, ia ser feito também aqui no Brasil, mas optaram por fazer só lá os estudos de fase 3 com a vacina da Pfizer e também a Coronavac, se eu não me engano, vai começar também os seus estudos. Então, assim que tenhamos os resultados dos estudos de fase 3 das vacinas em pediatria, eu acho, sim, que elas precisarão entrar e serem também incluídas na vacinação.
porque há uma preocupação maior que esse aumento da transmissibilidade causada pelas 3 novas variantes, aqui no nosso caso a P1, né? Manaus já 100% da população é P1, Pernambuco pelo menos 50% é P1, então é um vírus que vai se disseminar rapidamente. Com certeza. Por isso que a vacinação, como a gente começou desde a conversa, é muito importante que se acelere e que a gente tenha mais e mais doses. Eu ainda tenho talvez a última questão para a gente encerrar, e já dizendo que é um prazer enorme poder conversar com você. E teve um comentário muito positivo aqui feito que eu reforço, né, a clareza com que você explica questões tão complexas. Isso demonstra não só o acúmulo de conhecimento, mas também de experiência. Então, eu queria já de antemão agradecer e ressaltar o quanto é importante esse trabalho de divulgação científica também, né? Não só da produção científica, em que você é envolvido há mais de 30 anos, mas também a própria divulgação científica. É muito importante que a gente esteja cada vez... Eu acho que esse é um dos legados positivos da Covid, né? A importância que tem a gente tentar comunicar ciência, né, para o máximo, mais diversos públicos possíveis. A outra questão que eu ia te perguntar, por fim, é a questão da vacinação de mães, especialmente mães em situação de amamentação, se pode gerar algum risco em relação a isso, enfim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, já que a gente falou sobre as crianças, né? Acho que é importante também a gente falar sobre as mães. Vamos lá. Então, os estudos de fase 3 não incluíram as grávidas e nem as lactantes. Então, houve esta lacuna do conhecimento para afirmar que poderia ser feito ou não. O raciocínio lógico das vacinas em uso, seja as vacinas de RNA, a da Pfizer, a da Moderna, sejam as vacinas de vetor inativado, não replicantes, seja as vacinas inativadas, a experiência prévia com a vacina de difteria, tétano, coqueluche, de gripe, de hepatite B em grávida, nos dava uma tranquilidade que essas vacinas provavelmente eram seguras. Mas, pela falta de estudos, era uma decisão que precisaria ser compartilhada. A gestante com seu obstetra, com sua enfermeira. Certo? Ela saber que não há estudos, mas que a plausibilidade biológica de causar algum efeito adverso importante era muito pequena. Em compensação, há uma certeza que a grávida, por alterações imunológicas e da função respiratória, elas são de alto risco para a Covid. Esta semana, diria nos últimos 4 dias, saíram 3 trabalhos, e se a gente tivesse tempo a gente ia comentar, mas não teremos, mas 3 trabalhos importantíssimos, demonstrando. Demonstrou a produção de anticorpos quando a mãe é vacinada, encontra anticorpos em sangue de cordão e, posteriormente, no bebê, mostrando que passou anticorpos da mãe vacinada, tanto para ela como para o bebê, que passou IgA, um anticorpo pelo leite materno, foi outro trabalho muito bonito, com N pequeno, mas demonstrando a transmissão de anticorpos pelo leite materno. E outro trabalho, isso é tudo com a vacina RNA, tá, gente? Tudo com a vacina da Pfizer, tá? Outro trabalho não mostrando replicação viral nem em sangue, nem em leite materno de mães vacinadas. Então, não há este risco de transmissão da vacina, mas sim do anticorpo, que é o que a gente quer. Então, hoje, eu diria, e isso eu diria com pouca possibilidade de
de estar errado. A gente sabe que a gente sabe muito pouco. A gente reforça que Covid a gente não sabe nada. A gente tem que calçar todos os dias, por mais que estude e por mais que se dedique a uma área específica, como eu, as vacinas, mas cada dia eu percebo que eu não sei de nada, que eu tenho muita coisa para aprender, certo? Para aprender e continuar a duvidar de tudo. Mas eu tenho quase certeza que a vacinação na grávida, e eu tenho certeza que na lactante, é fundamental para a gente proteger a grávida e o seu recém-nascido. Eduardo, queria mais uma vez imensamente agradecer pela conversa, pelo papo tão esclarecedor, resultado de tanta pesquisa. Dizer meu muito obrigado por você compartilhar o seu tempo, sua experiência e conhecimento conosco. Sei que hoje tempo é algo complicado, né, por conta da emergência sanitária que a gente está vivendo, mas muito obrigado por você reservar esse tempo para conversar e dizer para quem nos assiste e nos assistirá que essa live está disponível e que vocês façam um trabalho aí de divulgação dessa conversa, ela vai ficar disponível no canal do IGTV, aqui do Memória, e também mais tarde no canal do YouTube, também no Memória. Então compartilhem com familiares, amigos, colegas, quem vocês queiram informar um pouco sobre esse tema tão delicado e tão importante. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela conversa, foi realmente um prazer. Acho que todos nós fomos agraciados pelo seu conhecimento e, de certa forma, tranquilizados e renovados a nossa esperança na vacina e na ciência, né? Essa é a nossa esperança para sair dessa crise. Muito obrigado. Eu agradeço também o convite, foi um prazer esse bate-papo aqui com você. Estou à disposição e com mensagem final, gente. A gente pede mais uma vez fé, certo? Fé na ciência, fé nas pessoas, fé nas vacinas. Muito difícil essa segunda onda, muito difícil esse quantitativo de casos. Precisamos de união, de um trabalho mundial, né? Nós precisamos manter as medidas de distanciamento de forma adequada e precisamos defender, independente do que saia de variante de não sei o quê, de vacina boa é a vacina que está aplicada no seu braço. Esta é a missão final. Esta é a vacina boa, é aquela que vai ser possível ser aplicada no seu braço. Um bom dia a todos, uma boa semana e que a gente possa ter em breve melhores notícias do que essas últimas semanas. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, gente.